Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Nutraform. Hoje nós vamos falar de um assunto que desperta o interesse e a curiosidade de muita gente, inclusive o meu interesse e a minha curiosidade. Eu vou me apresentar mais uma vez, meu nome é Fábio, eu hoje vou atuar como host aqui nesse bate-papo e para tratar desse assunto, que eu ainda não disse qual é, falarei agora. Hoje nós vamos falar sobre esteroides anabolizantes. Você quer mais? Eu vou falar de alguns nomes que são mais populares. E a gente vai desmistificar algumas coisas aqui. Esteroide anabolizante, bomba, suco. Talvez esse hoje seja o termo que as pessoas estão utilizando mais, o suco, não é? E para esse bate-papo, nós trouxemos aqui dois convidados especialistas no assunto. Eu vou passar a bola para eles agora para que eles possam se apresentar. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindo, Fábio. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no podcast da Nutraform. Meu nome é Welton Godinho, eu sou profissional de educação física. Tenho um mestrado e doutorado em fisiologia. Estava conversando com o nosso outro convidado, que daqui a pouco vai se apresentar. Algumas das minhas pesquisas e publicações são sobre essa temática de esteroides. Então, espero que a gente possa ter um papo bem bacana, contribuir. Atualmente, eu estou como professor na Secretaria de Educação do Estado do Ceará e como presidente da Câmara de Saúde do CREF5. Então é muito bom, muito bacana estar falando sobre saúde com o pessoal. Legal, bacana. Meu nome é Aron Vidal, sou nutricionista, bacharel em educação física, e essa área de hormônios me despertou interesse lá em 2014, onde eu comecei a estudar por conta própria. E hoje em consultório, a minha demanda de clientes, de pacientes, são pacientes que já vêm fazendo um protocolo hormonal acompanhado por médicos e tudo mais, e precisam de uma dieta um pouco mais específica para esse cenário. Então, com isso, eu tenho uma prática, uma experiência com essa parte hormonal de anos, e atualmente tenho um curso voltado para isso, para nutricionistas que querem se especializar, querem um conhecimento mais profundo dessa área de hormônios. Excelente. Então, nós estamos aqui verdadeiramente com duas autoridades no assunto, não é? Como eu abri o podcast dizendo, esse é um assunto que sempre despertou muito meu interesse. Eu tive a oportunidade de cursar educação física, assim como você, não é? E assim como professor doutor também. Mas o empreendedorismo sempre me chamou muito mais forte, de modo que eu não consegui terminar minha graduação em educação física, não é? Mas já naquela época, isso data de uns quase 30 anos atrás, o tempo passa rápido. E já na universidade, isso sempre chamou muita atenção, a minha atenção e dos meus colegas de curso também, não é? E eu vou contar uma história rapidinho para vocês aqui, de algo que me chamou muita atenção, de dois colegas. Eu não vou citar o nome deles, porque eu não tenho autorização para isso. Mas eu me lembro que quando esses dois colegas, inclusive um deles se tornou, alguns anos depois, um fotógrafo muito renomado. Ainda hoje é. E eu me lembro que eles dois, quando voltaram das férias, eles voltaram com os corpos completamente transformados. Aquilo ali impactou, principalmente a mim, impactou muito, não é? E para mim ficou muito claro que eles fizeram uso de algumas, vamos a princípio dizer, alguma substância, tá? E realmente a mudança no volume muscular deles foi algo muito, muito impressionante, muito impressionante. E aí, o que se tornou fotógrafo, ele foi fotógrafo no meu casamento. E ele, claro, os anos passaram, não é? Para mim, para ele também, para todos nós, claro. E aí ele teve aquele... Aí ele voltou ao corpo. Eu não vou dizer o corpo normal dele, porque ele era muito franzino, muito magrinho. Mas aí, quando ele deixou de fazer uso das substâncias,
ele engordou. Não engordou muito, mas a musculatura dele se transformou em gordura, tá? Então, esse é eu também quero dizer nesse início que nós não estamos aqui para condenar ninguém. Não é o objetivo apontar o dedo para quem quer que seja. O objetivo do podcast ele é de instruir as pessoas, né? Você acabou de falar que a maioria dos seus pacientes utilizam hormônios, me corrija. Correto. Se eu estiver errado. Confere. Então, é muito importante porque a partir do momento que eu, Fábio, tomo a decisão de hormonizar, deixar de treinar natural, eu vou precisar de alguém que me dê suporte. Sim. Então, é importantíssimo que a gente deixe claro que nós não estamos aqui para rotular ninguém, nós estamos aqui para instruir. Esse é o nosso papel, esse é o nosso objetivo. Então, hoje nós vamos falar para aqueles que treinam naturais, sem utilizar qualquer tipo de hormônio, apenas suplementam. E eu não posso também perder a oportunidade de falar que esse aqui é o objetivo da Nutraform Brasil. Nós temos uma linha de suplementos alimentares, tá? Mas também nós vamos falar com aquelas pessoas que hoje treinam de forma natural, apenas suplementando, mas decidiram iniciar a utilização de hormônios, com algum tipo de hormônio. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre os prós, os contras, a forma correta, quais são os profissionais que devem acompanhar essa pessoa, se vale a pena, se isso vai dar uma longevidade maior, se vai trazer qualidade de vida, quais são os ganhos, quais são as perdas. Então a gente vai estar conversando, batendo um papo a respeito disso. E eu queria pedir a vocês para a gente começar, como o tema de hoje é esteroides anabolizantes, então eu vou pedir a vocês para explicar para o nosso público o que é o esteroide anabolizante. Aí eu fiz uma brincadeira, não é? E o nome que as pessoas dizem muito é... Pronto, eu voltei a treinar agora há 6 meses atrás. E algumas pessoas que não me veem há 6 meses, quando me viram agora, qual foi a pergunta que me fizeram? Você está tomando bomba? Tá tomando o quê? O que você está tomando? Qual é o bizu? Até na academia mesmo. Tinha bizu também. Bizu, Danone. Não é um termo também? Qual é o bizu? Não é? Que hoje as pessoas falam muito suco. Então, o que acontece? Eu ganhei 8 quilos de massa muscular de forma natural. Agora, treinando cada agrupamento muscular 2 vezes por semana, de segunda a sábado. Alimentação, com treino de cardio, suplementando. Mas muita gente acha que não é possível conseguir um resultado como esse que eu obtive de forma natural. Então a gente vai falar sobre isso, começando a explicar para o nosso público o que é um esteroide anabolizante. Aí eu vou deixar vocês dois à vontade para quem quiser começar a falar sobre isso. Definindo esteroide anabolizante. Bom, o nome completo seria esteroide androgênico anabolizante, né? Então, por que androgênio? Porque tem características que você vai ter além do anabolismo. Então, traduzindo de uma maneira mais fácil, o suco, né, o bizu, o esteroide anabolizante, são substâncias que vão fazer principalmente 2 funções: o anabolismo e prevenir o catabolismo. Todas elas, tá? Todas as substâncias fazem esses 2 tipos de ação, que entra dentro de um cenário de medicina, de clínica, com grandes relevâncias para diversos tratamentos, tá? Então, antes de pensar na parte estética, na parte de ganhar massa muscular, a justificativa de ganhar massa muscular, por exemplo, para um sarcopênico, para alguém com caquexia, é ter essa massa muscular para proteção do esqueleto, ou então melhorar a osteoporose, aumentar a densidade mineral óssea. Então, assim, o esteroide anabolizante ele vem dentro de um cenário da medicina para prevenir doenças, tá? Depois, com o uso de maneira irregular, de maneira mais informal,
você ganha essa fama do esteroide para estética, para ganho de massa muscular e tudo mais, tá? Se o Elton quiser complementar também. Então me permitam, inicialmente o esteroide androgênico anabolizante, inicialmente o objetivo não era com fins estéticos. Não. Não, nunca Ok. foi. Nunca foi, muito bem. Aí eu me lembro agora da sildenafila, que é uma substância que é utilizada hoje por muitas pessoas para disfunção erétil. Mas esse colateral, ele foi observado e aí a indústria farmacêutica identificou o potencial disso para ajudar muita gente, não é? E aí surgiu aí um nome comercial desse... Adala. E Viagra. também o Viagra, a Tadalafila, que é o Cialis. Então, quer dizer que o esteroide anabolizante, o objetivo inicialmente não era esse. Então, claro, descobriram que ele seria muito interessante para fins estéticos. Não é isso? Sim. Então, ele vai aumentar o anabolismo e vai reduzir o catabolismo. Isso. São as duas principais funções, claro. As substâncias, dentre as 100 que existem, né, tem mais de 100 substâncias anabólicas e androgênicas. Algumas são mais relevantes do que outras, mais ou menos 17, vou deixar mais especificado aqui para vocês. Tá? Então elas têm diversas outras funções, mas as duas principais são aumentar o anabolismo, aumentar a síntese proteica, deixar o corpo em um estado pronto para nutrir a massa muscular, digamos assim. Sim. E a outra função é combater o catabolismo, combater o cortisol, tá? Literalmente. Uhum. Então, evitar que essa massa muscular seja degradada para ser utilizada como fonte energética, por exemplo. Então, são os dois pilares dos esteroides: anabolizar e prevenir o catabolismo. Perfeito. Tá? Perfeito. Existe um grupo de substâncias que elas são classificadas como recursos, né? Tem esse nome recurso porque não necessariamente são só produtos de ingesta, até roupas podem trazer certo tipo de vantagem desportiva. Em conjunto, elas são chamadas de recursos ergogênicos. Ergo porque melhora a produção de trabalho. Como o Aaron disse, o objetivo inicial dos hormônios esteroides anabolizantes androgênicos não era o fim estético. A testosterona ela foi isolada antes da década de 30 e sintetizada, ou seja, feita a partir de meios não de extração, né, como se fazia antes, após a década de 30. E o uso inicial era pensando em combate a várias condições que são resultantes da perda de massa magra, perda de hematócrito. Existem hormônios específicos para aumentar a quantidade de glóbulos vermelhos no sangue. E o pessoal, eles costumam englobar tudo. Aí até o pessoal pergunta qual é a diferença de suplemento e bomba, né? É um ponto importante. Em conjunto, a gente pode quebrar o nome e pensar, né? Esteroide quer dizer que deriva do colesterol. A gente produz... A gente está falando de um éster. Isso. Principalmente quando é sintetizado, né? Uhum. O colesterol, ele sofre várias reações químicas em diversos órgãos do corpo e viram hormônios e esteroides. Uhum. Existem vários tipos de hormônio, nem todos são esteroides. A característica principal do hormônio esteroide é que, como ele é hidrofóbico, ou seja, ele tem medo de água, ele consegue passar a barreira celular e sinalizar direto no núcleo. Os hormônios, eles são mensageiros. Alguns que não passam por essa barreira, como o GH, que também é uma droga que é utilizada para performance, mas não é um esteroide, ele sinaliza na membrana. Ele tem uma resposta que depende de um outro mensageiro interno. O esteroide não. Ele passa direto pelaquela membrana
e atinge o núcleo para mandar diversas ordens, né? Dentre elas a síntese proteica. Dependendo de onde esse núcleo está, você tem um efeito. Se esse núcleo é na massa, no tecido muscular esquelético, eu tenho uma hipertrofia. No folículo capilar, eu posso ter a queda desse folículo. Então, depende aonde ele está sinalizando. Androgênico porque é relativo às características masculinas. E anabolizante, como o Aaron disse, né? Ele aumenta a síntese proteica, aumenta o anabolismo de forma geral. Mas o uso é objetivando a síntese proteica. Então é bom diferenciar, porque muitas vezes tem uma confusão com substâncias como creatina, whey protein, principalmente dos pais, né, dos adolescentes. Sim. E acha que é tudo a mesma coisa. Ah, é comprimido, então é bomba. O filho vai lá, compra um pote de whey, chega em casa, aí o pai, mas meu filho, te dei dinheiro para você comprar bomba. Tá tomando bomba. Tá tomando bomba, não é? Mas tem muita gente que faz essa associação, não é? Isso. Os hormônios eles foram sintetizados objetivando a... Tem até uma história, uma lenda, né? Uma lenda urbana, que a testosterona foi sintetizada, rendeu um prêmio Nobel, mas o pessoal ficou certo. E aí, né? Para que vamos usar isso aí? Aí se especulava que os soldados, durante a Segunda Guerra Mundial, utilizavam para aumentar a agressividade, para manter a massa muscular, ter mais força, que ela tem esses efeitos, e que ela começou a ser utilizada nos esportes olímpicos de inverno. Aí reza a lenda que numa conversa de bar, um técnico da delegação americana, cansado de apanhar para a União Soviética na época, teria perguntado, né? Depois de alguns shows, né, a verdade sai. Cara, qual é o segredo de vocês? Por que vocês estão ganhando em todas as modalidades, principalmente naquelas que são relacionadas à força, potência? Aí disse, na Segunda Guerra o pessoal utilizava para aumentar a agressividade, a gente resolveu testar nos atletas e eles estão tendo esses resultados. Semanas depois estava sendo sintetizado o primeiro hormônio americano. Muito bem. O nome. Dianabol. Eu hoje me lembrava a respeito dos atletas de fisiculturismo. Digamos, eu não sei se a gente pode dizer que são os precursores, porque com certeza tiveram atletas antes deles, mas eu vou falar do Schwarzenegger, não é? O Schwarzenegger, eu acredito que ele tenha mais de 70 anos. Tem. Não é? E também imagino que ele continue fazendo reposição hormonal. Imagino. Provavelmente. Provavelmente sim. E hoje nós temos ouvido, lido e visto nos meios de comunicação muitos atletas morrendo muito jovens, antes dos 40 anos, não é? E o Schwarzenegger, ele é longevo, indiscutivelmente, não é? E pelo que eu acompanho, não tem hábitos muito saudáveis, não. Gosta muito de fumar charuto. E o Stallone, ainda hoje, faz reposição. Eu acredito que ali seja um caso de ciclo eterno, né? Eu até coloquei como tópico do nosso bate-papo. Acho que é até maior do que a reposição, né? Bem maior. O Stallone. Pronto. Agora, quando a gente fala, por exemplo, sobre Ronnie Coleman, e se a gente colocar uma foto, né, em paralelo do Schwarzenegger com o Ronnie Coleman, é gritante, né? Os dois tiveram vários títulos de Mr. Olímpia, mas é gritante a diferença de um para outro. E o Coleman, as consequências, no caso dele, foram terríveis, não é? Porque usava substâncias analgésicas, morfina, substâncias muito potentes, e aí ele teve um problema que hoje ele anda de muletas. Então, a minha pergunta para vocês existe muita diferença dos hormônios que eram utilizados na época do Schwarzenegger e dos atletas da atualidade? Não.
São os mesmos compostos. E por que, talvez seja só uma impressão minha, mas eu acredito que o físico dos caras hoje, ele é muito, assim, mais freak, né? Os caras são... É uma coisa assim até assustadora. O cara fica com a cabeça bem pequenininha. Então, e as pessoas pagam para isso. Não é verdade? As pessoas não vão pagar para assistir um atleta natural. Eles vão pagar para assistir cara gigante, né? Os caras gigantes. Tudo bem, então é o mesmo processo, vamos chamar assim. Mas existe diferença do atleta atual para o atleta de 30, 40 anos atrás? Tem. Eu acho que a visão desse passado, o Schwarzenegger, o Mike Mentzer, o Frank Columbu, entre muitos outros, era uma visão mais holística do bodybuilding. Ou seja, uma visão mais ampla de viver o lifestyle, de ir na praia, em Miami Beach, Venice Beach, perdão, e manter a cintura fina, né? Então eles viviam para isso, eles passavam 3, 4 horas na academia. Então era uma visão diferente. Naquela época não tinha a tecnologia, a informação. E hoje a gente vê atletas apressados, atletas que entram no fisiculturismo muito rápido e utilizando doses muito mais altas do que os caras lá atrás, né? Ansiando um Procard, ansiando estar no top 1 e tudo mais. Então, perdeu um pouco ali o aproveitamento do processo do fisiculturismo, da conquista do shape, da conquista do físico, de montar as linhas, de melhorar a coxa, de conseguir manter uma linha de cintura menor. Hoje eles querem, a todo custo, algo em relação ao seu físico, né? Então eu percebo que é um objetivo muito direto, eles não aproveitam esse processo. Querem chegar na primeira competição e já querem ganhar estadual e já tá no Olímpia e tudo mais, enfim. Eu acho que esse processo está apressado hoje em dia, como tudo, né? Então vejo que isso perdeu um pouco de sentido para mim na parte do fisiculturismo. Tá? Então, no seu ponto de vista, a diferença consiste na pressa. Sim. É encurtar o processo, né? Sim. Essa semana, professor, eu assisti um vídeo de um rapaz de 16 anos utilizando trembolona. Né? Viralizou um pouco desse vídeo. Pois é, então muita gente que está assistindo a gente agora deve ter visto esse vídeo. 16 anos utilizando trembolona. A gente não vai hoje ter tempo de se aprofundar, não é? Em algumas substâncias, mas esse caso realmente me chamou muita atenção, porque me corrijam se eu estiver errado, mas 16 anos eu acredito que nem atingiu o ápice do desenvolvimento, por exemplo, da altura, não é? Eu acredito que seja até os 21 anos, não é isso que um homem cresce, não é? Eu acho que até interrompe o processo de crescimento. Tem uma fase que a gente chama de desenvolvimento, que ela é a soma do crescimento, aí tem o crescimento vertical, mas que é o mais nítido, mas são crescimentos de células em geral, e uma fase chamada maturacional. Essa fase maturacional, habitualmente, aos 16 anos, os meninos, principalmente, não atingiram. As meninas é possível, já ter atingido por causa da menarca, que está cada vez mais cedo, né? A primeira menstruação. Mas para adolescente, em especial, todo grupo, subgrupo, a gente pode imaginar uma gama de fatores que aconselharia ou desaconselharia estar utilizando dessas substâncias. Mas para esse grupo em especial é complicado, porque o ápice de testosterona, o homem ele tem 2 marcas de androgênio na vida, né? Que é a pubemarca, que é quando aparecem aqueles primeiros pelinhos aqui, ainda antes da adolescência, e a andromarca, que é relacionada ao pico de testosterona. Esse pico é um sinalizador para outros hormônios de diminuírem ou aumentarem o seu papel dentro do corpo. Esse pico faz com que as células, de forma geral, respondam de maneira diferente, porque esse pico é um sinal hormonal de que você é um adulto. Então, existe essa consequência com o uso de testosterona do cesseamento do crescimento. Às vezes o cara não tem nem as gônadas completas, né? Não está
não está produzindo a quantidade de testosterona que poderia estar produzindo e já está sinalizando, opa, já está bom, já tem demais. Pode falar. Principalmente na placa epifisária, né? Então, assim, acaba ali o crescimento de altura realmente, queima o PVC que a gente fala na nutrição, o pico, a velocidade de crescimento, então cessa ali. E se a pessoa ainda tivesse altura para conseguir, para conquistar, ela não vai ficar na altura que ela deveria. Então isso aí para mim já seria motivo suficiente para não fazer. Eu ficar mais baixo com o uso de testosterona, por exemplo, ou eu ficar mais alto sem o uso de testosterona. Eu prefiro ficar mais alto. E me digam uma coisa, eu estou me lembrando agora do atleta, do ginasta. A maioria deles É pequenininho. é baixinho, não é? Eu pergunto, porque aí a gente vai falar também do jockey. O jockey ele também tem que ser baixinho. Isso vai trazer algumas vantagens competitivas, não é? É uma questão de uso de hormônios que interrompe o crescimento ou não? É mito dizer que o tônus muscular, os tendões, eles vão segurar o crescimento ósseo? É um mito isso? Faz algum sentido o que eu estou perguntando para vocês? Faz sentido porque tem na crença popular, né? Associar determinadas modalidades. Essa é uma grande discussão no meio físico, se aquele cara é baixinho por causa da ginástica ou ele é ginasta porque ele é baixinho. Porque ele é baixinho. Pronto, é por isso que eu trouxe o exemplo do jockey, né? Porque muitas vezes quem pratica balé, a ginástica, que são exercícios de intensidade, o próprio jockey, né, normalmente é filho de pessoas que praticaram também, então já tem um fator genético, tem né? um fator genético que contribui também, mas a atrofia causada pelo excesso de exercício, ela é difícil de acontecer. A maior parte dos exercícios eles são estimulantes do crescimento. Mesmo a musculação, que era condenada em certas épocas, né? Eu me lembro que quando eu era criança, eu fui numa academia e peguei no halter, nem sabia o futuro, né? Que eu ia amar ficar fazendo aquilo ali. Peguei um halter e uma senhora soltou um grito: meu filho, largue isso aí, senão você não cresce mais. Pegou, não cresce mais, tá entendendo? Então, esse treinamento, ele sendo bem orientado, ele sendo bem periodizado e certos exercícios sendo evitados, dificilmente a pessoa vai atrofiar em resposta ao exercício. E eu vou fazer um questionamento aqui. Existem estudos que mostram, né, o percentual de atrofia que pode ser gerado. A gente tem que... O Aron, confundi, desculpa. O Aron, ele falou sobre o fechamento prematuro da placa, né, que é onde faz o nosso crescimento vertical. E isso não obrigatoriamente é constante. Eu posso ter atrofia em determinadas placas e em outras não. Então, o estudo ele mostrou que o tipo de modalidade que mais atrofia, aí vai ser uma surpresa para quem está assistindo, é o futsal. Futsal. Por causa do impacto constante, bola pesada, o piso não é o mesmo piso do futebol, ele é um piso de concreto, de cerâmica, é um piso. Eu tenho aquele impacto. O tênis também, ele não tem aquelas travas, proteção que em outras modalidades tem. Então, o que foi mais associado ao fechamento dessas placas nos ossos do pé, principalmente, futsal. Curioso, né? Aí a gente já fala também do basquete, do vôlei, não é? Bom, mas assim, eu vou aproveitar o gancho. Com certeza existem muitos pais nos assistindo agora. E esses pais de adolescentes, eles devem ter algumas dúvidas em relação à idade para iniciar a prática de musculação. Eu não estou falando de atividade física, eu estou sendo bem específico, de musculação. Eu pergunto para vocês, para aproveitar que a gente está falando sobre isso. Existe alguma idade
recomendada para iniciar musculação? Existe algum estudo que trata dessa matéria? O problema em relação à faixa etária é a atenção, a coordenação que a criança tem. Você pode reparar, você tem filhos? Só 4. Só 4. Repara que a marcha deles vai mudando, né, com o passar dos anos, a coordenação, destreza. Sem dúvida. Algumas características físicas são adicionadas com o tempo. Primeiro, ele não tem isso em determinadas faixas etárias, até 10, 12 anos, mas o principal, isso não impediria ele de fazer um exercício na musculação, que é fechado em eixos e planos bem estabelecidos. Mas a atenção para fazer o exercício. A execução do movimento. Em si. A musculação, ela exige muita concentração, muita técnica para ser feito e para a longo prazo a pessoa não ter algum tipo de prejuízo por estar fazendo aquilo. E o adolescente, ele é muito displicente. O adolescente não, a criança, né? Ela é muito displicente. Não tem uma coordenação motora ainda como deveria ter, né? Quer sair correndo na academia, quer brincar. O maior problema seria esse. Agora, fisiologicamente, a partir pegar em peso, a criança já tem um pouquinho de coordenação, 8, 9, 10 anos, ela poderia. Já pode começar a fazer musculação. Só que não vai ser interessante para ela. Vai estar de longe entre as modalidades que ela vai achar mais chata. Porque não é dinâmico como jogar futebol, jogar basquete, vôlei, né? Minha filha tem atualmente 9 anos, vai fazer 10. Ela pratica musculação adaptada desde os 8. Então, eu tenho um local em casa que eu fiz uma mini academia e aí a gente faz a adaptação. Realmente essa parte da concentração que o Elton falou, ela é super importante. Tem um limite por causa disso. Alguns dias atrás eu estava treinando na academia e eu vi uma criança com um personal acompanhando e ela estava fazendo um exercício de rosca direta, olhando para o lado, olhando para as pessoas que passavam. Ou seja, falta de atenção ao exercício. Então, assim, tem que ter uma adaptação para essa criança conseguir fazer a musculação de uma maneira mais dinâmica e funcional. Né? Botar ali alguma coisa lúdica, ganhar um prêmio, ou então entrar no zigue-zague, alguma coisa. Enfim, fazer um agachamento, pular, zigue-zague, enfim. Tem estratégias para isso acontecer. E aí, Mal não faz. Mal não faz. Minha filha vai ficar muito mais alta que eu acho. E isso por causa da alimentação dela, no caso, né? Teve influência da genética e tem influência também do ambiente, da alimentação, Sim. do treino. Ela gosta muito de fazer ginástica rítmica. Sua esposa treina também? Minha esposa treina musculação. Tem a influência do pai e da mãe, Tem a influência do pai e da mãe, então a gente ajuda, incentiva muito ela nesse aspecto, tá? E a questão do esporte, eu queria ter comentado, botando um parênteses, essa parte de a pessoa escolher o esporte acontece, mas nem sempre é o que dá mais certo. Geralmente o esporte escolhe a pessoa. Sim. Então, um cara mais alto, ele se daria bem no basquete, automaticamente o universo conspira para ele ir para o basquete. Uhum. Mesma coisa para o fisiculturismo, você vai escolher ali uma categoria. Você quer, porque quer ir na Men's Physique, mas aí você tem a coxa muito bem desenvolvida, então acaba puxando você para uma outra categoria, uma Open, uma clássica. Então, assim, no final, as relações genéticas e antropométricas da pessoa é que vão ditar onde ela vai ter a maior probabilidade de sucesso. Qual esporte essa pessoa conseguiria fazer muito bem. E aí, se ela tentar aquele esporte, ela vai saber que ela tem um potencial avançado ali para fazer. Você falando, eu me lembro do bitelo, que tá viralizando aí nas redes sociais, o bitelo, né? Basismo, né? É basismo ou LPO? LPO. Esse bitelo é um apelido de um rapaz que descobriram. Que era pedreiro. Ele tem 2 metros, exatamente, que era pedreiro. E o cara, ele carregava 4 sacos de cimento. Para quem não sabe, meia saca de cimento tem 25 quilos, um saco tem 50. Então ele ergue, né, na força do braço 200 quilos. Maria. 200 quilos. Então, não conheço esse. E aí levaram ele para um centro de treinamento, bitelo.
Ele tem mais de 2 metros, parece que tem 2,17 metros, alguma coisa assim de altura. O cara é muito alto. E ele tem muita força. Ele diz que come 18 pães carioquinha no café da manhã e... Porque o cara é muito grande, não é? Entendi. E aí ele disse que queria ser fisiculturista. E as pessoas que estão acompanhando ele disseram, olha, fizeram uma avaliação do shape dele e disseram, olha, não, cara, você não vai conseguir ser um campeão no fisiculturismo. Encher um cara desse tamanho, viu? Mas aí, adivinha para onde ele foi? Ele foi pro powerlift. Sim. É powerlift. Ele foi pro powerlift. Então os caras deram o direcionamento correto para ele. E quando ele começou a treinar, aí ele disse, cara, eu tô me sentindo em casa aqui. E ele levantou agora recentemente, isso não numa competição oficial, ele levantou 333 quilos. No terra. No terra. Então, assim, é como você acabou de falar, não é? Foi o esporte, a modalidade esportiva que escolheu o cara e não o contrário. Sim. Porque ele gostaria de ser fisiculturista. A princípio, ele gostaria de ser fisiculturista, não é? Bom, e aí dando continuidade aqui nos nossos tópicos, e é uma pergunta que nesse momento muitos que estão nos assistindo devem estar se fazendo, é a seguinte: quem deve, né? Eu acho que fica melhor não quem pode, porque poder, teoricamente, todos podem, não é? A gente acabou de falar de um rapaz de 16 anos que está usando trembolona, não é? Então, poder, a partir do momento que você tem acesso, poder você pode, não é? Mas quem deve iniciar um tratamento utilizando hormônios? Eu vou facilitar para a gente e vou facilitar principalmente para quem está assistindo a gente. Durateston. Eu hoje tenho... Eu vou me utilizar como cobaia, como case, tá? O Fábio decidiu utilizar por conta própria, aí eu vou piorar um pouquinho a situação. O Fábio tem acesso e ele decidiu que vai fazer vai iniciar um ciclo, assistiu alguns vídeos, muitos vídeos no YouTube, e ele agora entende que ele está preparado para iniciar o uso de Durateston. Aí eu pergunto para vocês, o Fábio está certo ou não? Até que ponto o Fábio pode fazer isso? Quais são as consequências? Mas, de outro lado, o Fábio também assistiu vídeos de profissionais e pessoas que já fizeram uso de hormônios, dizendo, cara, não use de jeito nenhum. Mas o Fábio colocou na cabeça dele que ele vai sim usar Durateston. E ele vai utilizar Durateston da forma que ele se sentiu mais seguro em um desses vídeos que ele assistiu no YouTube. Aí eu pergunto inicialmente para vocês, isso que eu estou relatando aqui, que a gente está criando essa situação, vocês acham que o quanto isso é comum hoje em dia? Pessoas que... dizer que era um case bem comum, viu? Muito comum. Então eu acho que esse é o melhor ponto de partida para a gente começar. Então vamos lá. Quem deve fazer uso de hormônios? Quem deve? Bom, Que tem recomendação profissional, recomendação médica mesmo. Vamos começar com esse ponto de partida. pronto. Legalmente, só quem pode prescrever esteroides anabólicos, androgênicos, são médicos e a venda é em farmácia. E é muito comum a gente ver situações fora desse espectro, né? Ou seja, a pessoa consegue pela indicação de um amigo, o laboratório que vende não é um laboratório que é fiscalizado pela Anvisa, eles podem ser as pessoas... É o chamado mercado black, né? O nicho black. O cara vai lá, ele pega um WhatsApp, ele compra o hormônio pelo WhatsApp. Underground. Isso mesmo. Então, pode ser um cara muito gente boa, mas você não tem garantia da qualidade daquele produto. Nem se ele está na dosagem certa, nem as condições de higiene em que ele é feito, certo? Esse é o
primeiro ponto. O segundo ponto é que até 2023 o hormônio ele era prescrito para estética, que aqui a gente tem que abrir um parêntese, e eu acredito que menos de 5% das pessoas que são usuários de hormônio, elas procuram um médico para utilizar. Qual o percentual, doutor? Menos de 5%, é mais ou menos isso. Menos de 5%, ouçam bem vocês que estão nos assistindo, menos de 5% das pessoas procura um profissional. Um desses estudos que eu comentei foi justamente sobre as informações que você tinha, de onde você tirava essas informações para fazer dieta, para procurar o exercício físico e de recursos ergogênicos. E em todas, o que teve o melhor percentual foi um nutricionista que perdeu de 70% a 30% para a busca na internet e amigos. Entendi. Então, a maioria, eles se informam por fontes que não são pessoas que estudaram sobre o assunto, mas vamos pegar esse cara que vai no médico. Se ele chegar hoje no médico e disser que quer hormônio para estética e os índices hormonais dele estiverem normais, o médico não pode prescrever. Foi uma resolução do Conselho Federal de Medicina do ano passado, onde em várias outras resoluções desaconselhava esse tipo de prescrição para estética, mas tiveram que fazer proibindo esse uso para estética. Então, o Conselho Federal de Medicina... Ele fez uma resolução onde ele proíbe... Existe uma resolução proibindo. Isso. Só que, em muitos casos, como a pessoa usava e pensou, não, está me fazendo mal, eu vou no médico para ver como é que eu continuo usando, porque o pessoal começa a amar o suco, pegando o jargão que está ficando popular, começa a amar, se apaixona loucamente pelo suco e... Não, vou procurar um médico para ver como é que eu vou tomar direitinho. Em praticamente todos os casos, como vai ser detectado um hipogonadismo, as gônadas vão estar sem sinalização há um certo tempo, porque o pessoal hoje usa intermitentemente, né, usa continuamente. Aí ele vai prescrever de forma clínica mesmo. Olha, vamos colocar isso aqui para você ter o nível de testosterona produzida por você, porque se eu fizer um exame de sangue, você está com uns 15 mil de texto, mas produzida por você que atinja a faixa normal de um homem da sua idade, de uma mulher da sua idade. Então, esse case é bem comum. Infelizmente, as pessoas utilizam de certas fontes. A internet é maravilhosa, mas são muitos os motivos que fazem uma pessoa virar uma referência na cabeça dos seus seguidores. E, geralmente, muitas vezes, esse motivo não é técnico. É porque ele está falando o que você quer ouvir, ele está te ensinando o que você quer saber. E você acaba seguindo aquela pessoa e não necessariamente o que deu certo e foi seguro para ela vai ser para você. Você vai acabar procurando uma voz que seja a voz que esteja em concordância com aquilo que você quer fazer. Isso mesmo. É o viés de confirmação. Não é? Bom, então tá. Eu quero escutar isso. Esse cara que tá dizendo para mim que esse vídeo da pessoa que diz que não é bom de forma alguma, que eu não devo fazer, esse cara devia ter estudado um pouco mais, esse cara devia... Mas, não, esse cara que está dizendo que eu posso sim, eu devo, né? Recentemente, uma pessoa me disse, olha, reposição hormonal deveria ser obrigatório a partir dos 30 anos de idade, não é? Então, assim, mas qual é a base científica de uma afirmação categórica como essa, não é? Mas vamos lá. Voltando para o exemplo da Durateston, tá? A gente poderia falar também da Deposteron, mas falando da Durateston. Ok, ficou bem claro que na farmácia, e isso é fato, o farmacêutico só fará a dispensação mediante a apresentação de um receituário de controle especial. Ok, beleza. Mas o indivíduo não tem acesso
a um profissional e ele vai lá, pesquisa no Instagram, conversa com alguém, um cara que ele imagina que compre, às vezes até comercializa, e ele consegue comprar o hormônio de alguém que não é a farmácia, que é o local que ele deveria sim comprar, o local correto, tá? E aí, a gente pode falar que existe uma dosagem segura? Porque a gente está falando aqui de níveis hormonais, não é? Então, vamos partir do princípio que cada pessoa deveria ter a responsabilidade de, antes de cogitar essa possibilidade, analisar como é que estão os seus níveis de testosterona. Bom, então, qual existe? A pergunta é, e muitos devem estar se perguntando agora, nos assistindo, existe uma dose segura de testosterona? Existe essa dose segura? Porque se nós formos falar da produção, e aí, claro, eu não sou um especialista, eu vou pedir a ajuda de vocês. Um homem, por enquanto a gente está falando mais voltado para o público masculino. O homem, o que é considerado normal em termos de testosterona num homem, vamos colocar na faixa etária dos 30 aos 45 anos, 30 aos 50 anos. O que é considerado normal para um homem nessa faixa etária? Tá, vamos lá. Considerando que esse homem ele teve a constatação de hipogonadismo, de alguma forma, pelo médico, por exames, por relato subjetivo, ele precisa fazer uma reposição. Vamos descartar essa possibilidade do Fábio querer usar a Durateston. Vamos para a pessoa que precisa usar, vai no médico, constata, e aí vai fazer uma reposição fisiológica, né? Os níveis de testosterona desse homem, especificamente, ele tem que variar entre 500 a 1.000 nanogramas decilitro, tá? Entre 500 a 1.000. Uhum. A gente divide a testosterona em 4 quadrantes. O primeiro quadrante inferior, o segundo quadrante inferior, terceiro superior, quarto superior. Então é tipo de 0 a 1.000, a gente vai de 0 a 250, 250 a 500, 500 a 750, 750 a 1.000. A gente procura nessa reposição estar no quarto quadrante superior, 750 a 1.000 nanograma, que seria a dose ali limítrofe de um uso fisiológico. Pronto, então seria a dose fisiológica, seria essa. Isso. Nessa dose de reposição, mesmo havendo a utilização dentro da fisiologia, as nossas gônadas, LH e FSH, elas são levemente suprimidas. Nessa dose, a probabilidade de haver uma inibição é pequena. Quer dizer que não necessariamente esse homem fazendo essa reposição, a produção endógena dele, a produção que o corpo dele mesmo produz, não necessariamente ela vai cessar. Ela poderá diminuir e poderá cessar também, tá? Dependendo de cada pessoa. Essa produção, Aron, ela é de quantos miligramas de testosterona por dia? 6 a 10 miligramas por dia, que era o Sim. que eu ia entrar agora em detalhamento com você. Para achar essa dose de reposição exógena de 750 a 1.000, que eu falei, a gente tem uma apresentação comercial, que é a Durateston, que são 4 ésteres de testosterona. E quando a gente faz o cálculo, tirando ali os 250, que é relacionado à testosterona ligada ao éster, a gente tem 175 miligramas de testosterona. E quando a gente faz esse cálculo na calculadora, para dividir dentro da fisiologia do homem, 6 a 10 miligramas por dia, a gente tem que dividir 176. Seria entre 17 e 18 dias de produção de testosterona, né? A gente tem que dividir por um número que dê dentro desse valor, que seria justamente uma média de entre 15 a 20 dias. Que é o que que as pessoas não fazem. Eles fazem uma Durateston por semana. Pronto. E eu me preparei, logicamente, para o nosso bate-papo, mesmo sem ser um acadêmico, não é? E eu tive o cuidado de ler a bula da Durateston, não é? E a recomendação de uso
ela é exatamente de 3 semanas. Sim. E eu também tive o cuidado, porque isso não ficou claro para mim, né? Chega um ponto lá que as informações elas são com termos farmacológicos, é uma informação muito técnica, e eu peguei o celular, como você fez agora, e comecei a fazer conta. Então eu cheguei a essa conclusão, de que a dose recomendada, né, no caso, uma ampola, ela tem 1 ml, e esse 1 ml ele vai ter 250 miligramas de testosterona. Então eu fiz essa conta. Então ele não é uma dose suprafisiológica, não é acima daquilo que é fisiológico, ou seja, produzido pelo corpo humano. Então vamos lá, tudo bem. Eu estou me mantendo como a cobaia para esse experimento, vamos chamar assim, Certo. tá? Certo. Ok. A minha texto, o último exame que eu fiz, a minha texto estava em algo em torno de 500 nanogramas por decilitro, tá? A partir do momento que eu começo a utilizar a Durateston, essa texto, ela vai no pico dela, por exemplo, eu fiz, uma semana depois eu fiz um outro exame para tentar identificar se houve uma elevação da minha texto. E em uma semana o exame já vai conseguir identificar, é para ter um pico, no mesmo dia já tem um pico. Como é que funciona isso quando a gente trata de Durateston? Da Durateston, como são 4 ésteres, propionato, fenilpropionato, decanoato e... Lembra outro? É outro decanoato. É o decanoato, né? Então, a gente tem uma meia-vida misturada aqui, uma meia-vida diferente, justamente para calcular Dos 4 tipos de testosterona. para calcular o pico, né? Então, o ideal é você fazer esse exame com 3 a 5 dias após a primeira aplicação, Sim. para constatar o pico. Se a gente for falar da deposterona, são 36 horas, o Tmax, né? O tempo para chegar na concentração máxima. 1 dia e meio já chega no pico de testosterona. Aí é o dia que você faz a coleta de exame para analisar se esse pico está dentro da fisiologia. Tá, aí essa texto, ela é para ir para quanto? Porque você falou que ela vai de 500 a 1000 nanogramas por decilitro. Aí, de sangue, é para ir para quanto? É para ficar no máximo dos 1000, ela vai o quê? Ela vai a 1500, ultrapassa isso. Pronto, aí a gente está falando, pessoal, só para reforçar que a gente está falando aqui dentro daquilo que é fisiológico. Certo. Tá? Vale a pena explicar, então, que dentro da frequência de aplicação, das 3 semanas, vamos botar aí, da 21 dias, tá? Falando especificamente da Durateston, a gente vai ter um pico e uma queda. E essa queda... 21 dias metabolizou todo o hormônio, é isso? Praticamente. Tá? Então, essa posologia de aplicação talvez não seja mais ideal. Tá? Vamos já discutir isso. Mas assim, quando a gente faz a análise do pico da Durateston, da quantidade de testosterona na corrente, esse pico ele se mantém muito rápido e já desce. Então a gente tem que ver a utilização dentro do tempo de aplicação, que vai ter um pico e um vale. Vai ter uma subida e vai ter uma descida. O mais ideal é que dentro de uma reposição de testosterona, a famosa TRT, né, que a gente fala, terapia de reposição de testosterona, é que você mantenha essa concentração plasmática de testosterona o mais estável possível. Nós poderíamos dizer que o mais estável possível seria o mais perto do pico possível? Esse seria o ideal? Não, o certo seria falar que o pico e o vale, a distância entre o pico e o vale teria que ser a menor possível. Sim. Pronto. Para ter um platô nesse gráfico aí, digamos. Porque a gente não ficar quer o mais estável. A gente não quer estética aí. A estética vai acontecer, tá? Pronto. Ela vai acontecer como consequência, mas aqui a gente quer a reposição. E quando a gente fala do homem hipogonádico, a gente não quer picos e vales muito distantes. A gente quer uma concentração constante, porque a gente está repondo a testosterona dele até o momento que ele precisar. Tá? Então, chega a ser uma recomendação até indeterminada se ele tem essa necessidade, essa constatação no físico dele de uma baixa produção de testosterona. Ok. Tá? Dr. Welton, me diga uma coisa.
Primeiramente, se da tua parte existe algum contraponto, é muito salutar, não é isso, Aron? Vamos Perfeito. trazer esse contraponto aqui pra gente, porque o objetivo é realmente enriquecer as pessoas que nos assistem com informações que vão ser úteis no dia a dia delas, tá? Nessa dose fisiológica, nessa dosagem fisiológica, tá? Ela é uma dosagem segura. Um homem pode fazer uso da Durateston, claro, com acompanhamento médico, ele pode fazer uso. Isso vai trazer que tipo, quais são os benefícios que vão trazer, quais são os prós e os contras nessa utilização. Vocês me permitem trazer uma polêmica aqui? Pode. Me permitem? Para o negócio ficar mais... Claro. esquentar um pouco mais o bate-papo? Vamos lá. Lipoaspiração, lipoescultura e a terapia de reposição de testosterona. Tá? Por que eu tô trazendo, claro que com o objetivo de tornar o nosso bate-papo um pouquinho mais polêmico, mas vamos lá. Nessa dose fisiológica, o homem, ele vai perceber que aquela gordurinha, ele vai perder aquela gordurinha localizada, ele vai ficar mais definido, pronto, que tem, né, um influencer atualmente, não é que aí sim que é polêmico, aquele cara mexeu num vespeiro, viu? Ele mexeu no vespeiro. O cara é corajoso. Mas ele fala isso, né? Aesthetic. Então, nessa dosagem fisiológica, o homem ele vai perceber esses benefícios. Por exemplo, aquela que é muito comum no homem, a mulher tem algumas regiões no corpo dela que tem uma tendência maior ela ter aquela gordurinha localizada. Já o homem em outras regiões. Então ele vai ter aqui os pneuzinhos, não é? A gordura acumulada na região peitoral. Algumas pessoas, até aí já era um assunto até para um outro bate-papo, a ginecomastia. Tem muita gente que confunde, acha que a ginecomastia não é excesso de gordura localizada. Então, assim, e a lipoaspiração, a lipoescultura, para quem não sabe, aí também seria um outro tema para um outro bate-papo. É muita informação também sobre esse assunto, mas a lipoaspiração, ela envolve muitos riscos. Muitos riscos. E aí, vamos lá. O cara quer... De novo, o Fábio, para não trazer... O Fábio quer ficar com o abdômen dividido. E aí ele começa a pensar, bom, o que seria menos traumático para mim? Um ciclo usando testosterona, continuando a falar de Durateston, né, para facilitar, ou uma lipoaspiração? Certo. Se a gente for comparar, a gente está entendendo aqui como procedimentos estéticos, né? Se a gente está falando só de uma reposição, é um procedimento clínico. Eu estou normalizando as taxas de hormônio. Lógico, em alguns momentos a gente faz o cálculo de um cara que tem 17 anos, né? Não, 18, 19 anos. É mais justo quando é aquela dose que normalize o índice normal em relação à sua idade. Mas tudo bem, vamos pegar essas faixas fisiológicas. Pouquíssimos efeitos colaterais e você vai ter os benefícios de forma não tão pronunciada, mas ganho de massa muscular, ganho de força, redução do tecido adiposo, porque a testosterona é um forte sinalizador para a lipólise, né, para a quebra da gordura. Então eu vou ter esses efeitos. Se eu pensar no uso suprafisiológico, que aí a gente pode associar diretamente à parte estética, né? Eu estou fazendo uma lipo por estética, estou usando testosterona por estética. Aqui eu estou saindo do aspecto clínico, né? De normalizar o eixo. E a gente está concentrado na estética. Pronto, na estética. A sua pergunta começou dizendo se existe dosagem segura.
Não existe dosagem segura nem insegura. Não existem, por questões éticas e por questões de heterogeneidade, agora acertei. Acertou. Difícil falar. Tem muitos fatores que interferem num estudo utilizando anabolizante para ver efeitos colaterais. Existem muitos experimentos em animais e constatações que são de estudos observacionais. Eu não peguei um cara e taquei testosterona nele, não. Ele usava testosterona e eu percebi que está acontecendo isso no corpo dele. Sim. Então, eu não posso dizer que uma dosagem é segura, mas também eu não posso estabelecer de forma causalística, a morte ou algum tipo de problema ao uso daquela substância também. O que eu tenho são relações, eu tenho correlações. O que é que eu percebo? Eu percebo que quem usa a dose suprafisiológica costuma aumentar a pressão arterial. Eu percebo que quem usa doses suprafisiológicas costuma ter hipertrofia do ventrículo esquerdo do coração. Eu percebo que há um enrijecimento dos vasos. Esses 3 fatores combinados, como são fatores cardíacos, aumenta o risco de infarto. Eu percebo que o rim começa a ter dificuldade de filtragem, também decorrente desse enrijecimento do vaso. E alguns usuários de anabolizante de longa data, eles têm mais risco renal. Eu percebo que tem um risco hepático, que é frequente também. Eu percebo que o fisiculturista, ele vive em média 10 anos a menos do que a faixa de média populacional. E achei muito bacana aquela pergunta em relação aos hormônios. Os hormônios são os mesmos, mas os hábitos, a exposição e até a normalização do uso. Eu sou de uma época, a gente treinou mais ou menos na mesma época, eu sou de uma época em que esteroide o pessoal já consumia, mas era tabu, ninguém dizia. É verdade. Quem era usuário até escondia. Não, vão pensar que eu só tô assim. O cara ia até a morte dizendo, não, eu sou natural. Na verdade, esse termo natural, eu acredito até ser recente, mas não se dizia de maneira alguma. Me alimento muito bem, eu treino regular. Eu treino direitinho. Que é um dos fatores... A genética, os caras diziam muito isso, né? Não, é porque eu tenho genética. Beleza. Tenho genética, que não deixa de ser um fator muito importante, né? Mas começou a ter uma normatização do uso. O pessoal começou a dizer, não, eu tô tomando tal coisa, toma tal coisa que é bom. Começaram as redes sociais, o pessoal começou a postar assim, fulano tá tomando tal coisa. Aí o cara respondia, eu morro, mas quando eu morrer vão precisar de um caminhão para me enterrar. Eu morro, mas vão ser 20 para me carregar. Começaram a normatizar o uso. É normal. Tem gente hoje que acha que não vou deixar fulano ir para academia porque ele vai acabar usando bomba, como se fosse uma coisa necessariamente associada a outra. Sim. Que não é. Que não é. Não. E começou a ter uma romantização do uso também. Nos últimos 3 anos, 40 atletas entre profissionais e não profissionais morreram. E toda vida que a gente vê o post de uma morte dessa, que a gente lamenta, né? A morte de uma pessoa, muitos bem jovens que se vão, a gente vê tanto gente demonizando, como você falou no começo, já dizendo que é culpa do anabolizante, sem ter certeza disso, e como gente romantizando, dizendo que é culpa de qualquer coisa menos do anabolizante. Sim. Então, essa virou outra pauta de discussão, né, entre grupos que pensam diferente. Mas, infelizmente, a gente não pode dizer tome tal dose que é seguro. Tome tal dose. A partir do suprafisiológico tem um vale de incertezas no que pode acontecer. Pode não acontecer nada. Pode a pessoa tomar por décadas e não sentir nada. E pode, no primeiro ciclo, já ter algum tipo de problema. Então, Dr. Welton, para facilitar para aqueles que estão nos assistindo, tá? Utilizando, o Aron falou sobre entre 6 e 10 miligramas de produção de testosterona por dia em um homem normal. Sim. Não é? Muito bem. Isso é o fisiológico. É o que o corpo produz normalmente,
Muito bem. Então, quando a gente fala de suprafisiológico, é acima, para ficar bem didático para quem está nos assistindo, é acima daquilo que o corpo produz. Ou seja, Isso. acima de 10 miligramas de testosterona por dia já é suprafisiológico. E é incerto E, o que e pode aí, acontecer. muito bem, é incerto. E aí, você acabou de falar, elevação da pressão arterial, enrijecimento dos vasos sanguíneos, me permita acrescentar atrofia dos testículos, Hipogonadismo. não é? Num português mais claro, o testículo ele vai diminuir, ele vai atrofiar, não Tem é? até uma história engraçada sobre isso. Mas continua que depois eu falo. Tem muitas... a geração da minha mãe, ela brinca muito ainda hoje dizendo que homem que utiliza hormônios, faz terapia de reposição de testosterona, que o pênis diminui. Não, Mas isso é um mito. é mito. Porque não é o pênis que diminui, é o testículo que atrofia, não é? Já tem pessoas que já dizem popularmente que é o contrário, que o uso de hormônios já aumenta o tamanho do pênis. A gente não veio aqui para discutir tamanho de pênis, não é o objetivo, não é? Mas a gente sabe também que nós homens existe principalmente lá na adolescência, existe uma preocupação com isso. E aí depois a gente vê que isso realmente não é importante, não é? Mas então existem muitos mitos, a gente falou, eu até não posso, eu preciso dizer isso novamente, tá? A Nutraform Brasil, o objetivo do podcast é de levar informações importantes para as pessoas. Nós não somos uma indústria farmacêutica, Sim. nós trabalhamos com suplementação alimentar, tá? E nós não temos o nosso planejamento estratégico, por enquanto, o objetivo de montar uma planta fabril para produzir hormônios. Mas se vocês não sabem, eu também quero aproveitar a oportunidade para dizer, não vou citar o nome, mas muitos já sabem que existe uma grande indústria, uma indústria de suplementação muito conhecida no mercado nacional, no mercado brasileiro, que está só aguardando os últimos alvarás da Anvisa para a produção de hormônios. Eu não sei se vocês sabem. Sabia não. Sabia não. Vocês estão sabendo agora, tá? Vou pesquisar. Mas muito em breve, é só digitar lá no Google, pesquisar no Google que vocês vão saber, tá? Mas no nosso segmento já é sabido, inclusive o CEO já divulgou isso já em algumas lives, dizendo, olha, nós estamos muito próximos de inaugurar a nossa fábrica de hormônios. Vai virar Tamanho indústria farmacêutica. Pronto, essa planta ela é uma outra divisão, é um outro parque fabril, que não pode ter uma comunicação com a planta de suplementação. Sim. Mas por quê? Isso aí, até é uma informação também muito importante, só para a gente ter uma noção de como esse mercado, ele é um mercado crescente Com certeza. no nosso país e no mundo todo, tá? No mundo todo. Então, é claro, quem não quer ter uma aparência estética, porque a aparência estética, para quem está visualizando o exterior, não sabe o que está acontecendo internamente, no funcionamento orgânico, etc. Mas todo mundo quer ter porque o que está associado com o aspecto estético? Sucesso, poder, persuasão, não é? Virilidade. Virilidade. Então, tudo isso a gente olha e a gente não precisa pensar muito, não. Automaticamente o cérebro ele já traz todas essas informações junto, não é? Então, nós não podemos deixar de reforçar que nós não estamos aqui para incentivar nenhuma pessoa a fazer uso de hormônios. Mas para a gente poder fechar essa questão,
a dose suprafisiológica, uma ampola de Durateston durante 21 dias, a gente não pode dizer que pode, porque aí sim, aí eu tô entrando em contradição. Tô dizendo, não, pessoal, vamos todo mundo usar Durateston, que é bom demais. Mas aquele ponto, né, que eu acho que não ficou muito claro para quem está nos assistindo. Tá usando Durateston, então ele vai utilizar as reservas de gordura, ele vai utilizar como fonte de energia, a gente pode dizer isso, numa linguagem, num português mais fácil de entender? Na verdade, vai facilitar a mobilização dessa gordura. Uhum. Dizer que vai queimar a gordura só acontece com o estímulo que é o exercício físico. Sim. Treino e o cardio. Mas sim, facilita a mobilização da gordura se houver o estímulo necessário, se você não ficar no sofá. Doutor Aron, é importante essa informação, porque tem muita gente que pensa que utilizou hormônio, senta no sofá com um balde de pipoca, uma caixa de chocolate, e porque aplicou, vai ficar com um físico sarado. Na minha época chamava sarado. Sim. Prossiga, por favor. Então, isso é mito, não existe, tem que treinar. Tem que treinar. O efeito do anabolizante, como o nome mesmo já proporciona, ele tem um efeito mais anabólico. Algumas substâncias têm um efeito mais lipolítico, que a gente não vai tratar muito agora disso. Então, assim, quando a gente fala da testosterona, é mais interessante dizer que ela tem um efeito anabólico muito superior ao efeito lipolítico dela. Tem que, se for fazer a utilização, a reposição, se o Fábio estiver usando uma Durateston a cada 21 dias, é o ideal que ele faça um treinamento resistido e um treinamento aeróbico para potencializar os efeitos do hormônio, tá? Ou seja, junto com cardio. Junto com cardio. Treino de musculação, utilizando testosterona, sem o cardio, se este for o objetivo de perda de gordura, o resultado não vai ser tão efetivo. Sim, podemos dizer dessa maneira, mas a gente tem que olhar pela visão da dieta, tá? Então, assim, eu consigo colocar o shape, colocar o físico, fazendo apenas musculação, fazendo a minha reposição e fazendo uma dieta de déficit calórico. Uhum. Dieta que eu vou comer menos do que eu gasto, certo? Os ganhos, os efeitos estéticos serão melhores se você estiver fazendo o seu treino de musculação, seu treino aeróbico, dentro de uma zona relevante, né? Uma Z1 a Z5 aí. Ou seja, tem que calcular ali como é que vai fazer esse cardio, não é só passear com o cachorro, caminhada, tá? Tem que calcular esse cardio, a intensidade desse cardio. Estou fazendo minha reposição e estou fazendo também uma dieta de déficit calórico. Aí sim, posso dizer que eu estou no máximo do meu potencial para atingir uma recomposição corporal, ganhar massa muscular e perder gordura. Simultaneamente. Esses 4 seriam os 4 principais pilares, tá bom? Ok. E aí, nessa dose fisiológica, Dr. Welton, nós poderíamos dizer que o uso se torna mais seguro? É seguro. Se a intenção da dose é estabelecer os níveis fisiológicos, pouquíssimos efeitos colaterais são associados a isso. Em relação a uma pergunta que tu fez do mito, tem um trabalho que ele é muito interessante. Tem 2 trabalhos que corroboram com o que eu vou falar agora, né? Ninguém discute o esforço que um fisiculturista faz em relação a treinamento. É importante que isso seja dito também. Eu entendo alguns ficarem chateados da pessoa olhar e pensar assim, é só bomba. Porque tem todo o esforço dele, tem a dieta, a abdicação. Às vezes o cara, o pouco que ele ganha, ele gasta praticamente naquela modalidade. Mas, diferente do que alguns falam, o esteroide não é só uma cereja no bolo. Eu vou citar, no caso, 3 estudos aqui. Tem um estudo que ele mostrava o uso de testosterona em 2 grupos e em um não. Aí tinha quem treinava e quem não treinava nos 2 grupos também. Então eu tinha não treinava e não tomava nada, não cresceu nada. Eu já vi esse estudo. Não treinava e tomava esteroide, cresceu 3 quilos. 3 quilos. É. Isso, obviamente, no mesmo intervalo de tempo.
no mesmo intervalo de tempo. Eram grupos com a mesma quantidade de pessoas no mesmo intervalo de tempo. E tentando eliminar o máximo de características diferentes entre os grupos, né? A maioria era sedentário também, o que faz uma resposta X, né, mais pronunciada, mas vamos lá. Então, o segundo grupo não treinava, mas tomava esteroide e cresceu 3 quilos. O terceiro grupo, ele treinava, mas não tomava esteroide. Ele cresceu 2 quilos. Cresceu menos do que o grupo que estava no sofá. É lógico, a gente tem que pensar no tamanho do experimento. Muito né? surpreendente. Foram 6 semanas de experimento. Surpreendente é o quarto grupo, o que treinava e tomava esteroide, 7 quilos. 7 quilos de massa magra. De massa magra. Outro trabalho, ele via se havia variação, já partindo da premissa que mesmo no sofá a pessoa podia ganhar uma massazinha, né? Dependendo de ser iniciante. Que a pesquisa evidenciou isso. Que a pesquisa tinha evidenciado. Será que a dose faz efeito? Quanto maior foi a dose nesse segundo estudo, maior era a resposta em termos de ganho de massa muscular. Lógico que isso tem um platô. Aí a gente está falando de doses suprafisiológicas, acima daquilo que o corpo produz. Todas as doses desse estudo foram suprafisiológicas. Como eles não estavam olhando como desfecho a morte, o comitê de ética aprovou. Que aí o desfecho é a hipertrofia, então o comitê de ética aprovou. E interessante é também o terceiro estudo. Do mesmo jeito que a gente trabalha com o IMC, o índice de massa corporal, é possível a gente ver o índice de massa magra. Basta a gente ter um índice de massa corporal e saber o percentual de gordura da pessoa. Então eu vejo aquele número que sai, né, da divisão do peso pela altura ao quadrado. Você faz uma comparação. E vejo qual é o índice de massa magra. Fizeram um estudo sobre hipertrofia, índice de massa magra, o fato de usar ou não esteroides. Todos os atletas que eram esportistas de força, que estavam acima da baseline, acima da linha de normalidade, da média deles, usavam esteroides. E o mais impressionante desse estudo, existe um período onde os fisiculturistas não usavam tanto o esteroide, até porque ele não existia. Começo dos anos 20, década de 30, 40, até 50, a gente pode estimar que a maioria dos fisiculturistas eram naturais. Até porque eles não sabiam do efeito anabólico dos esteroides. Porque se soubessem... era fariam uso. Provavelmente. E tinha outro contexto, né? Como o Aaron falou, a pessoa gostava da vida saudável, lifestyle. Foram comparar esse índice de massa magra entre esses fisiculturistas. Admitindo como era muito difícil você saber o percentual de gordura de todo mundo, vamos dizer que todo mundo tem 5% de gordura. Vai ter uns que vão ter mais, vão dizer que uns que têm menos, né? Mas fisiologicamente o corpo fica bem complicado de menos do que isso, mas botaram 5% para todo mundo. Os primeiros fisiculturistas campeões tinham de índice de massa muscular 21 a 25. O mais pesado deles, e que seria um cara que chamaria atenção hoje, por ser sarado, não por você olhar e achar, não, esse cara é bombado, não sei. Não, sarado, um cara em forma. Ele tinha 28. Definição muscular. Definição, uma boa hipertrofia, uma massa bem distribuída. Ronnie Coleman teria 40 nesse índice. Pulamos de 28 para 40. Então, a gente sabe que o fisiculturista ele se esforça muito, que ele treina, ele vive para aquilo. É o único esporte que você está praticamente sendo cobrado por ele 24 horas por dia. Pensando na alimentação, pensando... Uma disciplina extrema. Extremo, no repouso. Hora para acordar, hora para dormir. Pesagem de todas as refeições. Pesar as refeições é extremo mesmo. Mas a gente sabe que sem o uso de hormônio, os campeonatos, eles talvez tivessem até os mesmos campeões dos que tem hoje, né? Mas eles não teriam essa massa muscular toda que eles têm hoje. Então não é só uma cereja, né? Eu até brinco
eu conheço alguns atletas naturais, aí eu até brinco com eles, né? Seria num bolo de 3 camadas, seria as 2 primeiras camadas e a cobertura. Sim. Eu não posso deixar de perguntar para vocês se vocês já competiram. Eu nunca competi. Nunca Já competiu. O Elton já competiu. Já competi e o Aron, eu tenho certeza que teve uma pressão bem grande para ele competir, porque ele fácil ganharia um bocado de campeonato aqui. Na verdade, Era enorme. pronto. Ele é grande. E aí, por que você nunca competiu, Aron? na verdade, nunca me interessou ao ponto de eu buscar uma competição. Não, sempre boto as coisas na balança, então os prós e os contras, visualizei que ali não vou ser um atleta profissional, nem vou seguir nesse caminho. Uhum. E aí, nunca houve o desejo suficiente para deixar e subir num palco e competir. A minha pegada do bodybuilding, do fisiculturismo, é mais estar ali vivendo todo dia um treino antes, né? Agora eu tô numa pegada mais híbrida. Tô treinando, tô correndo, tô nadando. Então eu saí um pouco mais do fisiculturismo e tô indo mais para a área do esporte mesmo, tá? Uhum. Mas antes, quando eu era mais o fisiculturismo, eu acordava cedo, fazia meu EJ, cardio em jejum, Uhum. tá? E treinava no período da tarde, fazia dieta e tinha um físico bem apresentável. Gigante. Então, Pronto, mas aí eu vou fazer uma pergunta bem íntima para você agora, se me permite. claro. Mas você bota assim uma sunga e você em casa e faz aquelas poses e tal. Eu até tenho uma Você teria coragem de compartilhar isso com a gente? Porque assim, eu tenho uma sunga de fisiculturismo e as poses do fisiculturismo ajudam na consciência corporal e até no engajamento. Na verdade, você na musculação, no ginásio, você treina movimentos que geralmente você faz no palco. Sim. Expansão de dorsal, bíceps duplo. Sim. Então acaba que você treinando isso em casa, a transição, as poses, o tamanho da contratibilidade que você tem na musculatura. Você acha isso bacana? Você curte isso? Você se posiciona na frente do espelho e você observa? Sim, sim. Todo fisiculturista, na verdade, já fez isso alguma vez, né? Viu se tava... Até quando eu não sou fisiculturista e eu preciso admitir que de vez em quando eu faço também. Minha esposa essa semana disse: eu não sabia que você era vaidoso, não. Mas era por causa da Paula. Você verifica ali os resultados que na verdade, a única maneira de você verificar é você se vendo, né? Você se pesa, você tem uma métrica, que é a métrica do um componente, que foi o que o Elton falou. Você se pesa, você tem sua massa corporal, você está sabendo quanto é que você comporta naquele corpo. O Elton falou do método 2 componentes, massa magra e massa gorda, que é você divide o seu corpo, a sua massa corporal, exemplo 100 quilos, em 20%, 20 quilos de massa gorda e 80 quilos de massa magra. Tá? Tem outros fracionamentos, mas assim, o mais importante é você visualizar aquilo que você está treinando para melhorar. Então, o espelho, na verdade, é a melhor métrica que a gente utiliza para analisar. Precisa trabalhar um pouco mais de quadríceps, precisa trabalhar um pouco mais de dorsal. E assim, no fisiculturismo, a gente vai construindo no visual. Faz as avaliações, mas é no visual que a gente encaixa e encontra ali o que precisa melhorar ou não. Não tem como ser diferente, né? Não o tem aspecto como. Visual precisa ser... É o principal. Pronto. Vocês já utilizaram testosterona durante os treinamentos de vocês? Por exemplo, você, na sua competição, você usou testosterona ou alguma outra substância? Eu nunca respondi isso porque ninguém nunca tinha perguntado, mas nesse tipo de situação, mas... Você competiu. Eu competi. E você está elogiando o Aron. Era um monstro. E a gente aqui, todo mundo aqui é casado, tem filho e a gente está bem resolvido em relação à nossa sexualidade, não é? Sim, então não tem problema a gente elogiar uns aos outros aqui. Eu vi as tuas fotos também, o Aron já deve ter visto, e cara, tu tinha um físico assim, muito impressionante, o teu nível, tu era seco, tu era assim, como se tivesse tirado a tua pele. Não sei se você já viu alguma foto dele, do professor. O percentual de gordura ele é muito, muito baixo. Então, assim, é muito impressionante, né? Naquele período ali, você... como é que era o teu... Você tinha um protocolo para você chegar naquele nível ali? Eu treinei quase
12, 10, mais de 10 anos. Até chegar naquele nível? Só admirando atletas, achava impressionante. Eu me lembro como se fosse hoje a primeira competição que eu fui. Foi quando eu conheci o Robson, filho do GG, o baixinho, né? E eu achei impressionante porque eu vi ele na academia, todo rechonchudinho. Uhum. E quando eu vi ele no palco, caramba. Outra pessoa. Ixi, quase, né? Nossa, não parece a mesma pessoa. Sim, sim. Outra pessoa. A performance dele no palco. No palco. E na Sport Life, que era onde eu conhecia ele, vários outros que hoje são até atletas bem renomados no estado, o João Paes, o João Almada, eles começaram a competir também. E eu gostava muito de acompanhar o fisiculturismo local e internacional. Aí eu, rapaz, vou competir também. Só que se eu disser que eu comecei a utilizar nesse período, eu estou mentindo. Porque, como eu disse, eu acompanhei a fase de normalização do esteroide. Uhum. Nesse período já estava uma coisa mais tranquila de Eu acho que nessa época você ia na farmácia sem receita e comprava uma Durateston, por exemplo, uma Deca. E quando proibiram, quando começaram a exigir, o pessoal correu para as veterinárias. Isso mesmo, exatamente. Foi daí que surgiu... Piorou a situação, né? No meu ponto de vista, piorou a situação. Boldenona, o cara sai da farmácia e vai para a veterinária, né? Boldenona, Equipós e a própria trembolona... Estanozolol. Sim. Estanozolol, eles eram... Creatina para animais. Aminoácido para animal. Sim. Potenai, Hipotenai. Que estragou a vida de um bocado de gente. Pulmonil... Todo tipo de substância o pessoal comprava na farmácia para esse tipo de utilização. Aí eu comecei... Não, eu vou competir. Eu não vou passar a minha vida toda ensinando isso, estudando sobre isso e não ter essa experiência de palco. Aí o palco, o mosquitinho da competição... Exigiu isso de você, digamos assim. Eu acho que a gente pode utilizar esse termo, é uma exigência, né? Te obriga... Eu já fazia um uso, mas um uso esporádico por pesquisas próprias, muito semelhante ao que o pessoal faz hoje, mas protocolo de utilização eu comecei a ter nessa época. Só que naquela época, me permita, a gente tinha que ir para uma biblioteca. Não tinha acesso à informação com a facilidade que se tem, né, hoje, né? A gente tinha colegas que até viajavam para... conversar com outros atletas, para comprar revistas, traduziam revistas internacionais para tentar mais informações sobre o tema. O pessoal hoje está no paraíso e não sabe. Formação livre à direita. Então, nesse período, você, para subir ao palco, na tua preparação, você precisou vivenciar e utilizar hormônios. Isso. E exatamente... Desde a época da minha última competição, a minha última preparação para a competição foi em 2015, mas aí eu passei no concurso da UES e não consegui conciliar a preparação com docência, era iniciante na docência, tinha acabado de entrar no mestrado também. Aí, a partir desse momento, até hoje, sem tomar nada. Totalmente natural. Devo ter tido um hipogonadismo severo na época, mas... Você teve ou não teve? Depois que você interrompeu o ciclo... visível de você perceber uma diminuição da gônada, não. Mas a libido estava mais baixa, você não se sente tão confiante como quando está tomando. Isso sim aconteceu. Inclusive, a história engraçada que eu ia contar foi de um conhecido nosso que era usuário frequente e ele teve um hipogonadismo severo e ele não queria tomar algumas substâncias que a gente usa para assimilar o efeito do luteinizante, principalmente, né? E os testículos voltarem ao tamanho normal, porque ele acreditava que isso atrapalharia o ciclo dele. Então... Ou seja, ele não queria, ele preferia manter a performance dele do que normalizar o tamanho do testículo. O testículo estava segundo o próprio, 2 azeitoninhas. Menos da metade do tamanho normal. Menos da metade do tamanho normal. Aí ele chegou desesperado, relatando um fato, né? Que quando você está crescendo, você tem filho homem? Tenho.
Tem um Tenho filho 3. homem, né? Só tenho uma menina dos 4. Às vezes o testículo passa um tempinho para descer, né? Ele fica ali na câmara Exatamente. escrotal, porque é um local mais aquecido. Alguns casos até precisa ter um procedimento cirúrgico para Isso. Descer. para descer. Porque ele desce através de uma fossa escrotal, que às vezes não está bem formada, às vezes tem algum tipo de impedimento físico que impede que o testículo desça, aliás. Às vezes ele cresce e já não passa mais por essa fossa, estando aqui, né? E o testículo dele encolheu de uma forma que ele conseguiria tranquilamente voltar por essa fossa, né? Caramba. A libido não diminui, porque ele estava com a testosterona É uma lá pergunta em que eu cima. já ia fazer, né? Porque como ele tinha muita testo no corpo dele, então Não a perde a libido libido. não perde. Não perde. Que é o que confortava ele, né? Tem as bolas pequenas, mas Nesse caso, obrigatoriamente, ele capitão tem que fazer um ciclo eterno. Ele nunca mais pode deixar de fazer reposição hormonal. Nunca mais. ele tem que tentar restabelecer o eixo para Sim. voltar até a produção natural. Que não tem indício de que ela volte 100% ao normal, né? Uhum. Mas pelo menos tentar normalizar. Aí ele chegou, Elton, eu tô muito assustado aqui. Aí o que foi? Cara, eu tava com a minha esposa e de repente, na hora do melhor, eu senti só aquela pressão, que aumenta, né? A pressão na área por causa da ejaculação. O testículo dele estava voltando Caramba. pela fossa escrotal. Essa é a primeira vez que eu ouço aí. Voltava Já pensou que uma situação bem delicada, né? e ele manualmente mandava de volta. Toque. Já pensou, não é? Eu não sabia que era possível fazer com que o testículo voltasse a um tamanho próximo do normal. Né? Eu, como leigo, eu achava que não. É possível. Volta. Sim. O volume testicular, quando a gente fala atrofia testicular, é mais interessante usar o termo volume testicular, porque ali a gente está envolvendo a produção de espermatozoides, né? Que na verdade gostaria de salientar que com o uso, mesmo com a atrofia e a diminuição do volume testicular, aquele homem não necessariamente é infértil, não tem produção de espermas. É bem menor, mas mesmo assim pode ocorrer. No caso, a gente já conhece inúmeras pessoas, inúmeros atletas que fazem uso contínuo e mesmo assim conseguem engravidar as parceiras, tá? Eu vou aproveitar até porque o nosso horário já está bem estourado. É um assunto... Esse tipo de assunto rende estica muito. horas de conversa. Ah, sim, professor, mas o Aron não pode... Ele deu permissão, autorizou e ele precisa responder também. Sim, sim, falta não é? Aí depois a gente vai fazer aqui um bate-bola aqui, falando de mitos e verdades, para a gente, depois disso, fazer o fechamento do nosso podcast. E aí, Aron? 2013, eu era da Marinha Mercante, né, no quartel, e aí por influência de amigos, todo mundo ia fazer um pedido e tudo mais, acabei entrando, nunca tinha feito uso, já pesava... Na época, 95 Você já treinava? Você já era grande já? Praticamente o maior do quartel, né? Na época, né? Então, assim, já tinha uma grande carga, uma grande história com a musculação. Treinava na academia de um amigo nosso, aqui em Fortaleza. E aí fui para Belém e lá treinava mais para powerlifting, mais para força. E aí isso me deixou bastante forte e aí... Acaba que você vai conhecendo... Só suplementando. E alimentação. Em 2013, com 95 quilos, eu comecei a hormonizar. Eu fiz um ciclo de testosterona com oxandrolona. E aí foi um ciclo, realmente, com a dieta de déficit calórico. Fiquei muito estético. Sim. Perdi muita gordura. Já tinha muita massa muscular, na verdade. Então, o resultado foi meio até espantoso pra galera lá. Você acha a oxandrolona mais segura do que a Durateston? Ou a Testosteron? Oxandrolona, todo hormônio é derivado da testosterona, né? Uhum. Então, com certas variações. A oxandrolona, ela é menos androgênica do que a testosterona, ou seja, ela mexe menos nas características secundárias masculinas e ela é mais anabólica que a testosterona miligrama a miligrama, tá? Então, assim, mas tem um efeito da hepatotoxicidade por ser um esteroide oral. Então, a gente tem que botar isso na balança também. E sim, mas continuando, eu fiz esse ciclo e aí fiz por 3, 4 meses e depois eu entrei em TRT. Geralmente a galera fazia ciclo e TPC, eu não fiz ciclo e TPC, fiz uma TRT. Voltei para testosterona na dose fisiológica, como a gente conversou hoje
no podcast. E aí me mantive me mantive ativo e sempre fazia 1, 2 ou 3 ciclos no ano. Né? Que aí entrava um pouco mais de dose, entrava com algum outro hormônio. 2013, fiz uma pausa em 2015 a 2016, que foi a época que eu embarquei. E aí voltei para Fortaleza depois e continuei o uso. Nessa pausa, o que aconteceu com o teu shape? Deu uma diminuída legal. Mas aí eu fiz uma TPC apropriada. Realmente eu já tinha um certo conhecimento em relação a isso. Baixei a testosterona ao nível de fisiologia. Fiz os exames, LH e FSH já estavam ali próximos de iniciar a sua produção. Fiz uma TPC, clomifeno, tamoxifeno, HCG. Tive uma queda depois, realmente aconteceu, mas não foi tão alta quanto eu esperava. Libido baixou um pouco, ganhei um pouquinho de gordura, perdi muita massa magra, o corpo não sustenta, tá? E depois retornei o uso. Na verdade, nesse momento eu vi que fazer ciclos e TPCs, né, fazer essas alternâncias, era mais nocivo para mim, mais nocivo para o meu corpo, mais nocivo para o meu físico, para o meu investimento, do que me manter ali com uma dose básica de terapia de reposição de testosterona e de vez em quando alternar para um ciclo para dose estética. Tá? E hoje eu me mantenho ainda hormonizado, 2024, e agora, como eu falei pro Elton antes de começar aqui o podcast, eu tô com a tendência de sempre utilizar um pouco menos. A cabeça hoje mudou bastante, antes era muito fisiculturismo, muito hormônio, muito treino, muito esse mundo, mas hoje não. Hoje eu estou fazendo esporte, estou fazendo corrida, estou indo para outras áreas, então essa parte de hormônio perdeu um pouco de sentido para mim. Me mantenho ainda, quero baixar o meu peso, que eu falei para ele que eu não consigo baixar o peso, eu sou difícil de baixar o peso, mas a tendência é eu ficar apenas em uma TRT. Tá? Olha, eu quero dizer para vocês, antes de terminar, que agradecer pela coragem. O professor Elton acabou de dizer que não tinham feito essa pergunta para ele e ele contribuiu muito. Sim. Falando a respeito do que ele vivenciou. Na verdade, também nunca ninguém me perguntou. Parando para pensar que agora eu acho que estava embutido, né? Então eu tive essa coragem, digamos assim, né? Mas isso, para mim, e aí antes de terminar eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu comecei o podcast dizendo que eu estava com 2 autoridades. E eu termino o podcast tendo essa certeza. Porque vocês são 2 caras que, indiscutivelmente, vocês têm muito conhecimento acadêmico, técnico, e vocês agora acabaram de demonstrar prático. Vocês não são os caras que conhecem apenas da literatura. Vocês conhecem de utilizar, não é? Então, vocês sim são autoridades que podem discutir essa matéria com muita propriedade, tá? Então, da minha parte, muita gratidão e vocês não tenham dúvida do quanto eu aprendi e eu tenho certeza que também quem está assistindo a gente em casa agora foi muito enriquecedor, tá? Gente, eu ia fazer com vocês um bate-volta sobre mitos e verdades. O Eric tá autorizando aí. O Eric tá massa, né? O papo, não tá, Eric? É o seguinte, vamos lá. Alguns mitos e verdades. Eu vou falar algumas coisas aqui que eu aprendi com vocês e me corrijam se eu falar alguma coisa que não seja a verdade. Porque a gente tá aqui para isso, para falar a verdade, tá? Vamos lá. Suplemento alimentar, whey protein, creatina, pré-treino e etc. Não é bomba. Eu tô falando bomba para todo mundo entender, para não sem muito floreado. Não é bomba. Ok, beleza. Então, quem diz que é bomba, whey protein, albumina, etc., essas pessoas estão falando algo que não é verdade, ok? É mito. Vamos lá. Usar hormônio diminui o tamanho do pênis? Não, isso é mito. Então, as pessoas que acham que o hormônio vai diminuir o comprimento do pênis, isso é um mito. Usar hormônio
diminui o tamanho do testículo, atrofia o testículo? Fato. Sim, pode acontecer. Isso é fato. Provavelmente. Ok, vamos lá. Usar hormônio implica obrigatoriamente em queda capilar, em perda de cabelo? Mito ou verdade? A probabilidade aumenta, depende do padrão de... não é nem envelhecimento, como é em português, male baldness partner, tu lembra? Não. É o padrão de careca do homem. Sim. Vai deixar mais propício se esse homem tiver uma tendência a ter Pronto, aí eu queda de acredito cabelo. que entra total aí o fator genético, né? Também. Tem. Mas a gente não pode bater o martelo e dizer... Com certeza vai cair o teu cabelo. Não, existe uma probabilidade boa que possa acelerar o processo. Ok. Se a pessoa tiver muito 5-HT, ele vai converter muito testosterona em dihidrotestosterona. Ela é que tem mais esse efeito de queda de cabelo. De queda de cabelo. Tanto que aquele que o pessoal usa, finasterida. Finasterida, ele é um que bloqueador. diminui, diminui muito a libido, a finasterida, Sim, né? porque ele bloqueia esse 5-HT. E a dihidrotestosterona, ela tem um papel no libido também. Total. Uhum. Então, E o minoxidil também, né? Porque aí quando se fala de queda de cabelo, a gente não pode deixar de falar do minoxidil também. o minoxidil ele é um vasodilatador. Eu não sei o princípio fisiológico. Já ia... O minoxidil é um vasodilatador que pode ser utilizado tanto oral, né? Vai ser ingerido e vai para todas as áreas do corpo, que pode crescer pelos Sim. em outras áreas que não seja a área que você gostaria, e tem a utilização tópica, tá? Então a função dele é vasodilatar para que os nutrientes do folículo capilar estimular, né, o crescimento sejam do compostos. folículo. Exato. Perfeito. Pode ser um tratamento concomitante com dutasterida, por exemplo, tá? Então, a utilização de hormônios, ela tem que ser analisada a taxa de conversão. Você está usando uma testosterona, por exemplo. Vamos usar a testosterona como base. Ela converte para estradiol, ela converte para DHT e ela converte para testo livre. O testo livre é que faz o que a gente quer, são os benefícios. O DHT é importante para a gente, mas em níveis muito elevados vai mexer na próstata, cabelo, pele e unhas. Unhas já está incluído na pele, na verdade. Probabilidade de acne, queda de cabelo. Questão do pênis, quando a gente usa finasterida ou dutasterida, a gente bloqueia o DHT, o receptor, que é o inibidor da 5-alfa-redutase, na verdade, o nome, né? Então a gente não tem esse receptor androgênico dentro de onde a gente precisa, que ali é a genitália. Então pode ocorrer uma falha tanto no desejo quanto na ereção. Na potência sexual, né? Uhum. Então tem que ter cuidado nessa utilização desses inibidores de aromatase, inibidores da 5-alfa-redutase, porque o uso demais, que na verdade em consultório eu constato isso, quando pedindo os exames e tudo mais, geralmente vem com uma prescrição já profilática, vem com o uso da testosterona mais alguma coisa. Uhum. Não deveria ter esse mais alguma coisa na maioria das vezes. Geralmente vem por precaução, nesse caso, desnecessário do profissional. Então a gente tem que ter cuidado em relação a isso para não ter esses colaterais agregados dentro da reposição fisiológica, tá? Então, entendi. Então a questão para finalizar, a questão da queda de cabelo no homem com o uso de testosterona fisiológico vai aumentar e pode acelerar a queda de cabelo. Uhum. Tem que estar ciente disso. Tá, ok. Alguma coisa mais a acrescentar nessa parte que a gente está fechando de mitos e verdades? Acho que a gente falou o que a maioria das pessoas, mas quer acrescentar alguma coisa, professor? É só para dizer para as pessoas respeitarem o seu processo, né? Muitas vezes o pessoal nem experimentou a dieta mais adequada para aquele processo que está querendo, não tem um tempo de treinamento, não treina como pessoas que têm um bom desenvolvimento físico treinam. Então, ter paciência, veja como é que seu corpo responde antes de começar a cogitar utilizar determinadas substâncias. E me permita acrescentar, e também, se for para discordar de mim, discordem, tá? Decidiu fazer reposição hormonal, procure um médico, um nutricionista, um educador físico, ou seja, pessoas para te apoiar, faça os exames que forem requisitados por essa equipe multidisciplinar
Vocês estão em concordância com o que eu estou falando? Pronto. Jamais, vocês sabem que eu não sou um especialista, eu disse isso desde o princípio, mas no meu ponto de vista, jamais faça reposição hormonal sem um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Por favor, Aron. Só o adendo, né? Que quem pode prescrever mesmo legalmente é o médico, né? É o médico. Nutricionista e o profissional de educação física entram para melhorar todo esse processo. Então, o paciente vai chegar com a prescrição do médico, a gente vai adequar a nossa conduta de dietética e de periodização de treinamento para aquela situação, para dar o melhor para aquele paciente. Com o mínimo possível de colateral. Isso. Por favor. Não é? Com o mínimo possível de dano. Mais uma vez agradecendo a vocês. Eu quero pedir para... Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje, o Nutraform Podcast. Quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, o canal Nutraform, ativar o sininho para vocês receberem as notificações. Toda semana nós estamos gravando com muito carinho, com muita dedicação, um episódio novo, com novos convidados. Mais uma vez agradecer a participação de vocês, pedir para vocês olharem para a câmera ali para se despedir do pessoal. Se quiser deixar algum recado, falar do @ de vocês, tá? O Aron falou que tem um treinamento, né, um curso, então vocês podem ficar à vontade aí para se despedir do pessoal, tá bom? Pronto. Queria agradecer a participação de vocês. Meu @ é Aron Vidal no Instagram. Sobre o meu curso, eu tenho um curso de capacitação para nutricionistas sobre a questão hormonal e também tenho um curso de antropometria associado ao treinamento e à nutrição. Então, fiquem à vontade, acessem as redes sociais. Obrigado e Qual até a próxima. @Aron Vidal. Aron Vidal. Pessoal, muito obrigado pela presença. Tenho certeza que foi um bate-papo tão bom para vocês como foi para a gente mal viu o tempo passar. Meu @ é o Elton Godinho. Queria fazer um convite para vocês. Em agosto, dia 14, eu vou estar lançando meu segundo livro no 6º Conference Brasil. É um congresso multidisciplinar. A gente tem médicos, profissionais de educação física, nutricionistas participando. Eu vou estar lançando o meu segundo livro, que é sobre Alzheimer, e o primeiro ainda está à venda, embora eu não ganhe nenhum tostão com isso, mas, né? Que é sobre a história da musculação e fisiculturismo aqui no estado do Ceará. Foi muito, muito bem divulgado, bem vendido, e ainda é até hoje, mesmo ficando só para a editora, mas eu convido vocês a conhecerem um pouco da história dessa nossa modalidade. @ Elton Godinho, um abração para vocês. Ok, e para finalizar, quem assistiu o podcast até o final tem desconto, 15% de desconto. Você vai lá no nosso e-commerce e você digita Nutraform Podcast 15, Nutraform Podcast 15, e você vai ter 15% de desconto em todo o nosso portfólio de produtos, ok? A vocês, muito obrigado e fiquem na expectativa do próximo podcast. Um abraço para todos.